Nesta quinta-feira foi realizado no Ministério Público do Trabalho o seminário Suicídio e Trabalho, reflexões psicossociais sobre a morte de si no modo de produção capitalista, promovido pelo Fórum Paranaense em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, composto pelo SMC e outras entidades. O psicólogo Neto Berenstein foi o palestrante do evento. Confira a entrevista. Bom, as condições de trabalho e a forma da organização que o trabalho está se dando na nossa sociedade parecem contribuir bastante para que as pessoas tirem as suas vidas, né? Estão submetidas a condições cada vez mais precárias, sendo exploradas cada vez de forma mais violenta e com poucas formas de lutar contra isso, né? Buscam sempre a luta por melhores condições, mas novas estratégias são desenvolvidas para tentar fazer com que essa exploração seja cada vez maior. Me parece que, pela centralidade que o trabalho tem na vida, ele acaba tendo uma ligação direta com os suicídios, inclusive de uma forma mais geral, né? Não só com as pessoas que estão trabalhando, mas também com aquelas pessoas que estão privadas do trabalho ou aquelas pessoas que passaram pelo trabalho, mas não estão mais na condição de produtivas, seja por terem se aposentado por idade, mas seja por terem, por exemplo, sido aposentados por invalidez, por acidente de trabalho, coisas do gênero, né? O trabalho acaba, nessas condições também, fazendo com que as pessoas estejam em condições vulneráveis que possam fazer com que elas desejem buscar a própria morte. Me parece que uma das formas é justamente buscando entender quais são as principais formas de adoecimento, de sofrimento dessa categoria e mais, quais são as principais formas como a morte acaba atingindo a categoria e buscando compreender a organização do trabalho relacionada com isso, ou entender a morte relacionada e a saúde do trabalhador diretamente relacionada com as condições de trabalho, né, e com as formas de organização do trabalho. Porque o que vai acontecer? A sociedade, no geral, e inclusive os médicos, os psicólogos e outras categorias, acabam fazendo, muitas vezes, até mesmo sem perceber, reproduzindo determinados discursos e intenções, fazendo com que suma o papel do trabalho na constituição desses sofrimentos psíquicos, desses transtornos psíquicos e dessas mortes, e isso acabe surgindo como uma característica do indivíduo, né? Seja uma característica psíquica ou orgânica, mas como algo que é do indivíduo e não das relações que são estabelecidas. No sindicato nós temos um blog chamado trabalhodecente.smc.com.br. Nele os trabalhadores sempre denunciam as injustiças no chão de fábrica. Você acha que a denúncia ajuda muito nessa questão, que ela fortalece essa luta contra esse problema? Eu acredito que a denúncia seja fundamental, até porque ao fazer a denúncia, outros trabalhadores podem se reconhecer naquela denúncia e isso pode contribuir para a organização desses trabalhadores. E se eu entendi exatamente a forma como vocês estão organizando, que me parece bastante interessante, é para fora do local de trabalho, certo? Ou seja, é um blog onde as pessoas estão fazendo as denúncias ali e todo mundo pode ter acesso, pode ler, se reconhecer e buscar se organizar via sindicato para lutar por essas questões. Me pareceu uma estratégia bastante interessante de desenvolver essa luta, usando, né, os recursos que estão dados hoje. Outra questão, até que se levantou uma questão polêmica com relação a suicídio, nexo causal. Você deu até o exemplo do índio que morreu na fábrica e a empresa alegou que ele cometeu suicídio. Esse problema é constante? Olha, não é incomum. Na verdade, situações como a desse indígena que chama Pedro Terena, né, morreu em Sidrolândia, e a empresa alegou que tinha sido suicídio, quando na verdade foi um acidente de trabalho que levou esse trabalhador à morte. Não são casos tão conhecidos, né? Não se tem tanta notícia de situações como essa. Mas uma coisa que é bastante comum é, para escapar do nexo causal, as empresas afastarem as pessoas que estão tentando, que demonstram interesse em se matar, ou demonstram estar ideando suicídio, coisa do gênero. E também é bastante comum que
as empresas responsabilizem o indivíduo ou as suas relações extra-trabalho pelo fato ocorrido. Então vai falar assim, não, ele tinha problemas na sua família, ele estava deprimido, e estava deprimido não por conta do trabalho, mas por conta de outras relações, né, mas sempre buscando jogar para fora das relações de trabalho, para além das relações de trabalho, os fatores determinantes dos suicídios. Tem um livro que se chama Do Assédio Moral à Morte de Si, que foi organizado pela Margarida Barreto, pelo Lorival Batista Pereira e por mim, que tem vários artigos de vários pesquisadores e pessoas do sindicato sobre assédio moral e suicídio relacionados ao trabalho. Esse livro foi lançado pelo Sindicato dos Químicos, ele é vendido a preço de custo, e para ter acesso a ele basta entrar em contato com o sindicato, né, com a Secretaria da Saúde do sindicato, que eles fazem chegar até as pessoas. E tem também uma cartilha que foi feita pela Margarida Barreto e por mim, que pode ser conseguida gratuitamente no sindicato, é só entrar em contato com eles que eles também podem estar enviando.